Olá, boa tarde, aqui é o professor e instrutor do Corpo de Dor. Então estamos começando uma tríade, porque vamos falar da cabeça, nuca e pescoço. Estamos no vídeo do pescoço, o post está preparado. Eu quero que vocês acompanhem alguns detalhes muito importantes, porque saindo da cabeça, o pescoço, a nuca é a área de importância em que divide justamente uma manifestação inconsciente daquilo que desejamos e da manifestação no corpo físico. Mas esse é um detalhe, acompanhem por favor, porque vamos falar também de sintomas físicos, das complicações e de outras situações que podem trazer muitos problemas, não somente a dor de cabeça, mas que estão associados aos reflexos de órgãos e vísceras. Então, por favor, preste atenção nesse vídeo e depois leiam o post. Obrigado! A nuca, tá? Posterior, então, à região do pescoço, logo abaixo da cabeça, do crânio, e dando continuidade ao nosso pescoço, a nuca tem significados especiais e ocultos que normalmente não são falados, principalmente porque na categoria de terapeuta a gente não pode abranger alguns aspectos emocionais, aqui eu vou falar deles. E também na parte física, que é muito importante falar, todos os danos que representam movimentos podem trazer significado importante e algumas doenças futuras ou patologias articulares. Vou comentar um pouquinho sobre isso com vocês. Sabe o que mais me assusta? Muitas pessoas vêm com medo do que pode acontecer quando existe uma região com dores crônicas, porque a pessoa às vezes me traz um calhamaço de exames e ali podem ocorrer complicações desde desgastes de discos, porque a gente fala da coluna cervical agora, a gente vai começar a aprofundar na coluna. A gente pode encontrar artroses, artropatias e é uma série de complicações. Mas como eu não posso falar isso porque o tempo é curto, eu quero só direcionar vocês ao post que tem detalhes diferenciados. O que eu quero muito agora é falar sobre os aspectos físicos normais. Por exemplo, os danos de estrutura, os impactos, os traumas, o mau uso do corpo, inclusive da área do pescoço, que é mais importante agora, e também do torcicolo, porque o torcicolo hoje é um dano estrutural e funcional ao mesmo tempo. Porque tu dormindo de bruços ou mal acomodado com o pescoço em torções de longo período de tempo, tu vai sentir um dano que muitas vezes pode chegar até a uma cervicobraquialgia, que é uma irradiação para o braço. Mas danos emocionais também podem prejudicar e causar sintomas. Eu vou falar de alguns deles mais a seguir. Atentem para um detalhe, tá? Eu vou falar de coisas perigosas, mas no sentido literal, olhem só. Nossa nuca, ela faz justamente a divisão entre o crânio e o pescoço, então todas as estruturas associadas. Lesões de pele, muito comum algumas irritações no local, realmente um dermatologista vai ser sempre o mais indicado. Problema é que quando tu tem algum tipo de lesão que possa representar um edema no local, tem um certo tipo de significado, uma rigidez com frio ou outro, febre acompanhado de ânsia, enjoos, também é necessário o acompanhamento de um médico, mas os detalhes que eu vou passar agora não são tão interessantes para a área médica, mas para a área dos terapeutas como nós, sim, são muito importantes. Por exemplo, você sabia que a região da nuca possui e nos mostra reflexos de órgãos como o intestino, fígado, o baço? Você sabia disso? Pois então, no curso vocês vão ter esses detalhes também. Olha, os danos mais letais que existem na região da nuca, quando a gente não trata e evoluem para o pior, quando fica um crônico, a cervicobraquialgia, que é uma lesão característica de dores na região do pescoço, que desce e percorre o ombro, chegando ao braço, antebraço, punhos e dedos. Então é comum as pessoas sentirem numa cervicobraquialgia de origem da nuca, esses sintomas como perda de força nos braços, formigamento nas mãos e também uma certa sensibilidade à temperatura alterada. Então isso atrapalha muito e prejudica, podendo futuramente, inclusive, gerar danos conhecidos também como a lesão do túnel do carpo. E nessa condição perigosa, a gente pode encontrar os pontos de gatilho, ou aqueles nódulos que massagistas adoram apertar para liberar a dor e a pressão, e que muitas vezes a gente mesmo sente. Até em casa a gente pede para alguém que está com a gente fazer uma massagem para dar uma aliviada. Mas esses pontos de gatilho podem ser secundários a um problema, ou primários quando a gente fala de dores e problemas na região da nuca. Então, se você tiver complicações como essa, com evolução de uma cervicobraquialgia, você pode ter uma evolução da baixa imunidade na região e algum comprometimento a nível virológico e também algumas complicações infecciosas. Aí sim o médico vai ser importante. Por exemplo, se você com dores na nuca de muito tempo apresentar febres, dores no corpo, ânsia, então realmente eu aconselho a procura de um médico, porque uma meningite também poderia não ser muito comum, mas pode estar acontecendo. Não deixem esse problema prosseguir. Agora, vamos falar um pouquinho das questões emocionais, que as pessoas falam muito pouco, porque existem as lesões de órgãos que devem e precisam ser investigadas, por exemplo, nesse esquema.
Esse esquema aqui está desenvolvido para você que fizer o curso compreender em uma série de listas de órgãos e situações e as regiões da nuca, que podem ter relação e que você, palpando essa região, você sente pontos dolorosos muito grandes, que começam desde simples sobrecargas nos órgãos, numa primeira linha, e numa segunda linha a doença e manifestação. Então você pode usar como recurso. Então muitas vezes quando você tiver uma dor nessa região, uma região das costas também pode ter o reflexo com relação ao órgão, por exemplo, fígado, intestino, pâncreas, na coluna e o reflexo na nuca. Olha que interessante. Acompanhe o raciocínio da parte emocional também. É necessário que a gente leve em consideração que a gente não compra numa farmácia um remedinho de alegria, uma dose de bem-estar. Então eu vou passar junto as questões emocionais já nas dicas, nos cuidados e rotinas simples, para que vocês comecem a tomar cuidado e atenção se estiverem passando por algumas emoções conturbadas e alguns sentimentos fora do comum. Atentem para as dores nessa região. Dicas simples para vocês poderem cuidar em casa. Se na região da nuca vocês apresentarem algum problema relacionado com edema ou inchaço na região, com calor, porém sem febre, eu recomendo sim a aplicação de gelo, mas deixem um pano fino na região para não irritar a pele. Deixem o gelo aplicado nessa região de forma que seja um frio seco, cerca de 20 minutos, e depois aguardem 1 hora e verifiquem se houve uma melhora. Pode ser feitas essas aplicações de 2 em 2 horas. É o que eu faço com algumas situações e tem dado certo. Outra situação, se você apresentar rigidez na região, com frio na região e não tiver febre, pode sim ser aplicada uma bolsa de calor, porque o calor vai aumentar a dilatação dos vasos e o sangue vai chegar com um pouco mais de efeito na região, então vai possibilitar que você tenha movimentos melhores. Deixe também em torno de 20 minutos e aguarde 1 hora, verifique se houve uma resposta boa. Você pode então aplicar num tempo menor e numa quantidade de vezes maior ao longo do dia, mas aí seria importante a recomendação de um terapeuta. Outro detalhe muito importante, se você está com dor na nuca, por favor, não faça o que a maioria das pessoas fazem, que é tomar uma ducha quente na cabeça, deixando a água quente percorrer essa região, que desse jeito só vai piorar mesmo. Então minha recomendação é, não tome banho quente com regiões quando a nuca estiver doendo. Por favor, é tudo que eu peço. Observe nesse detalhe. Agora o top, só porque top, ó, emoções, tá? Como eu disse antes, não podemos comprar nenhuma, mas eu quero que vocês prestem atenção. Se uma pessoa costuma andar muito com os calcanhares, é como se ela estivesse tentando fazer um recuo de vida, um recuo de situações. Sim, existem alguns livros que eu faço indicação na bibliografia, que está no finalzinho do post, que fala justamente sobre os recuos da vida de uma pessoa que sofre por complicações e relações a dores na nuca. Eu quero que vocês deem uma lida. A outra situação também é para quem anda com o nariz empinado. Sim, literalmente. Andar com o nariz empinado faz uma translação anterior do queixo e força bastante a região. E isso acontece, ao menos pelos leitores, os editores daquilo que eu coloquei para vocês, eles falam que são pessoas que estão devidamente relacionadas a casos de vida quando elas tentam impor a vontade com certa fantasia. Então eu recomendo, ao menos se você acredita nisso, que você não imponha suas vontades além dos limites dos outros, que você pode não conseguir o que quer. O outro detalhe, para uma pessoa que tem o pescoço duro, os autores referem ao pescoço de touro. O pescoço de touro é muito relativo para pessoas teimosas, que evitam girar para o lado, olham só para frente, como se quisesse atropelar os outros. Então, literalmente, tomem cuidado. Eu sei que é uma observação pesada, mas eu não estou julgando ninguém, apenas colocando a ideia que se faz referente a sentimentos e emoções que permanecem com condições dolorosas na região da nuca. Dei uma lida no post depois também. Sem contar que existe a questão de assédios espirituais. Pois é, esse é um assunto curioso, mas infelizmente já é muito falado e felizmente para as pessoas que não compreendem, gera atrito. Isso é bom porque amplia a nossa capacidade de compreender o universo em seu amplo aspecto. Assédios espirituais seriam na região da nuca um dos 7 pontos que eu uso de referência aos estudos da Grande Fraternidade Branca da Luz, porque nessa região os obsessores, ou enfim, energias intrusas, fazem de tudo para desfazer pequenas ligações boas que você tem e atacam normalmente na hora da noite. As pessoas costumam sentir calafrios, frios e perdem o sono, então produzem insônia e também têm dificuldades de locomoção durante o dia. Então eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência e leiam o meu post e qualquer coisa deixem os comentários em box ou ali mesmo na página que eu respondo a todos. Então, para as questões de assédio espiritual, a primeira recomendação que eu dou é que você desfaça todas as relações de qualquer nível, emocional, físico, mental, que você tenha com outra pessoa
de forma cancerosa, aquela relação que você sabe que está lhe causando problemas e situações que você não deseja viver, tá bom? Então a primeira recomendação. A segunda, tenha mais gratidão à vida, especialmente se você tiver um problema, porque ele ensina a buscar soluções. A segunda, eu daria um receituário com orações, algumas muito boas, que elas teriam um efeito positivo. Se existe sim esse assédio, claro que pode não ocorrer, então está explicado no post. E também uma nova conduta de vida, que isso vai lhe colocar em novas condições de frequentar o seu próprio organismo de uma forma saudável. Pense nisso. Algumas técnicas especiais estão desenroladas no curso através da auriculoterapia, que são pontos que a gente coloca na região do ouvido, e esses pontos vão executar funções dentro dos meridianos e vão causar efeitos muito positivos, alguns sedativos, para que aqueles órgãos afetados que eu expliquei naquela tabelinha das relações de órgãos viscerais que tenham reflexo na nuca, possam ser tratados. Além da massagem local, a massagem sueca, digitopressão com os dedos na região para liberação desses pontos e na coluna, isso tudo está no curso. E também a liberação desses pontos de gatilho na região dos ombros, pescoço e cabeça. Sim, porque daí realmente tu vai ter uma eficiência melhor no tratamento de dores na nuca. Então esses pontos de gatilho vão estar lá demonstrados no curso. Então se você chegou até aqui, o post está todo aqui embaixo, acessem, deixem seus comentários sim, porque eu tenho certeza que vocês devem ter dúvidas e aqueles terapeutas, os novos estudantes em saúde, aqueles que pretendem estudar, faça essa troca de informações comigo e vocês vão ter um material enorme. Olha, eu fiz uma pesquisa muito boa, tem um resumo muito legal e eu sei que vocês vão aproveitar, então comentem aqui embaixo. E não esqueçam, por favor, dentro do possível curtam a nossa página do Face, acompanhem o canal lá do YouTube para que vocês recebam sempre as nossas mudanças. Observem que quando eu estiver também no relançamento do curso, vocês vão saber das datas e não deixem de participar, porque até é um material diferenciado que eu estou desenvolvendo. Então, deixem as críticas, elogios e vamos desenvolver o que for possível. Então, bora comigo, bom trabalho para vocês e até logo!